Existe uma grande parcela de cristão, existe uma grande parcela da igreja cristã brasileira Certo. que demoniza o Natal. Eles demonizam o Natal baseado na origem da comemoração do Natal, do seu simbolismo que é pagão. Eu quero começar perguntando para você se é errado o cristão comemorar o Natal. O Natal é errado? Bom, primeiro, tem muita gente que chama aquele que comemora o Natal ou o Natal de uma festa pagã, né? Ou pagão. Tem gente que não sabe nem o que é pagão. Tem gente que não sabe, gente. Ele é um Maria vai com as outras. Algumas vezes chama os outros de pagão, mas nem sabe o que significa ser pagão, né? Será que o pagão é aquele que vive pagando? Eu acho que para alguns é isso, né? Ele nem sabe o que é a ideia, a origem da palavra paganismo, né? Então a gente precisa primeiro entender o que é pagão, né? O pagão, se a gente for observar a raiz do paganismo, a gente vai entender que é todo aquele que acaba por ser alguém que tem uma devoção por outros deuses ou vários deuses, fora do único Deus que nós adoramos. Então, esse alguém é alguém que tem uma devoção, que serve, é um politeísta, né? Aquele que tem, ele diz assim, eu tenho vários deuses, eu sou um religioso, eu tenho várias religiões, né? Então, eu sou devoto desse ou daquele ou do outro. Então, a gente classifica esse alguém como um pagão. Uma outra definição para o pagão é todo aquele que não tem o batismo dentro do judaísmo, né? Ou do próprio cristianismo. Então ele é considerado um pagão, aquele que tem uma adoração por outros deuses. Então, aí a ideia do pagão. Então, quando você me pergunta do Natal, se o Natal é uma festa pagã, é um pouquinho polêmico, né, a minha visão com relação a isso. Eu não classifico pagão ou ser um paganismo ou uma festa pagã, o Natal celebrado por um cristão. Eu não consigo ver isso. Primeiro, por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. E ele não é um politeísta. Ele não tem outros deuses. Então, o Natal, ele surgiu lá atrás, no século IV, né, com aquela ideia lá das comemorações dos solstícios de inverno, né, que era aquela fase em que o sol se retirava do eixo ali, da linha do Equador, ia tomando distância, o dia ficava mais curto, a noite mais longa, esse alinhamento, vamos dizer assim, interplanetário, que dava origem às estações, então era comemorado ali pelos romanos, pelos gregos, enfim, por todos aqueles que olhavam essa natureza, né, essa situação toda, e faziam disso uma adoração, aproveitavam esse momento, entendendo que era uma renovação, era um tempo de esperança, e eles faziam bebedeiras, orgias e tantas coisas, e isso se dava em duas etapas. Se no hemisfério sul ou no norte eram diferentes, haviam comemorações no mês de junho e julho, e depois dezembro, de 23 a 25. Então, o que na verdade aconteceu? Foi uma jogada de mestre. Por quê? Porque a ideia do cristianismo, vamos dizer assim, dos cristãos, foi trazer esse povo, redirecionar essas festas, esses pagãos, né? Redirecionar para 25 de dezembro, o Natal, colocando o nascimento de Cristo aí. Foi uma redireção. E não a implantação de uma festa pagã. A ideia central é essa, na minha visão. Sabe? Respeitando quem tem outras visões, eu sei respeitar isso, né? Mas olhando por essa janela, foi muito inteligente essa ideia de trazer para o 25 de dezembro. Já se sabe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. É um simbolismo, é uma comemoração, mas literalmente atraiu, tirou o foco, né? Trazendo para o Natal, para 25 de dezembro.
Então, tão logo foi implantado em 25 de dezembro, essa data, então hoje todos nós comemoramos o nascimento de Cristo. Quando é que isso se torna pagão? Quando a festa ela vai perder o foco daquele que nasceu. Quando eu estiver preocupado em celebrar apenas a festa, né? Celebrar os presentes, celebrar as comidas, se eu só celebrar essas coisas e esquecer-me do foco de quem é o principal ali, que é o nascimento de Jesus, então isso se tornou pagão. Tudo que tira-me de uma adoração a Deus vai se tornar paganismo. Se eu fizer uma festa e deixar Deus de fora dessa festa, essa festa se tornará uma festa pagã. Por quê? Porque eu estou adorando qualquer outro Deus, menos o Deus que eu professo. Então aí sim, eu entendo mais que ela vai se tornar pagã se o meu sentimento de adoração for por qualquer outra coisa, menos o nascimento de Cristo, menos o Cristo. Ah, pastor, mas é fora de data. Ninguém pode dizer com tanta certeza a data de nascimento de Jesus. Aí nós temos um simbolismo. A Santa Ceia é um simbolismo. Não é mesmo? Israel passa lá no Jordão, tira pedras, constrói um memorial. É simbolismo. Os filhos de Israel olham para Josué e dizem, mas para que tirar essas pedras do leito do rio? E erguer aqui, fazer um memorial? Porque todas as vezes que vocês passarem aqui, os filhos dos vossos filhos olharem para esse memorial, eles se lembrarão do grande livramento, dos grandes feitos que o Senhor fez a esse povo. Então aquele era um memorial. Estava ali, era um simbolismo de que um dia Deus havia feito algo por Israel. Então, algumas vezes a nossa mentalidade é pegar tudo o que tem, colocar num pacote e diabificar tudo isso, né? Colocar tudo num pacote, dizer é tudo do inimigo, é tudo. Mas eu não penso que as coisas procedam dessa forma, entende? Eu acredito que é mais uma questão de orientação em quem eu estou colocando a minha entrega, a minha devoção. Aliás, para mim foi uma oportunidade extra, porque justamente na data do nascimento de Jesus, no Natal, aí vamos dizer assim, simbolicamente falando, é que as famílias se reúnem, os parentes se achegam, né? É o momento de se reunir as comilanças, tudo bem, legal, muito bem, mas esse é o melhor momento de se trazer naquela mesa, na ceia de Natal, é o momento de expressar, de evangelizar, de falar do Senhor, de celebrar o nascimento de Jesus, falar de Jesus ali para a família, né? De evangelizar, esse é o momento. Se eu faço isso, vou considerar isso pagão? Como que eu vou dizer que isso é pagão? Se eu estou centralizando Jesus ali, ao invés da festa, entende? Agora sim, vou chamar de pagão aquele que simplesmente usa esse benefício, vamos dizer assim, essa festa, para fazer tantas coisas ruins, né? Para fazer ali naquela festa orgias, cometer pecados, imoralidades e tantas outras coisas, esquecendo-se de Cristo, que é a figura central então dessa comemoração, não é mesmo? Aí se a gente for olhar, tem muita gente fazendo coisa muito pior, não é mesmo? E que aí não pode classificar, né? Só o Natal que é considerado pagão.